banca de defesa da dissertação do Gabriel de Amorim Leite, cujo título é Um Mestre Nada Ingênuo, Realismo e Sátira em Alberto Caeiro. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Elizabeth e ao Edivaldo pela disponibilidade, né, de estar aqui, de ler o seu trabalho, né, Gabriel? A gente vive aí uma vida muito corrida, né? São poucos os momentos, eu acho que esse é um momento muito importante de banca, eu gosto muito, porque são poucos entre os momentos, né, da nossa vida acadêmica. Esse é um dos poucos em que a gente pode sentar com alguma calma, né, e ouvir a discussão, né, a leitura feita por dois professores, né, que abriram um tempo na vida, na correria, para ler de forma detida, dedicada seu texto, e a gente poder fazer uma discussão acadêmica de fato, né, verdadeiramente. Isso aqui é a academia, né, que nem sempre é possível fazer, na maioria das vezes. Então, eu agradeço muito a sua participação, Edivaldo, sempre companheiro presente em todas as batalhas aqui dentro, e também a Beth por ter feito essa leitura e participarem aqui, né? Eu também queria agradecer um pouquinho antes de falar. Tá. Pode agradecer. Principalmente agradecer muito a Beth e o Edivaldo. A Beth foi minha ali no grupo de pesquisa. Quando eu cheguei, ela já estava quase saindo ali, terminando, né? Acho que estava terminando o mestrado, começando o doutorado. Mas a gente sempre estudou, a gente começou a estudar junto nos grupos de pesquisa lá na casa da Ana Laura. E o professor Edivaldo também, que assim, conhece muito de Fernando Pessoa, está até um pouco tenso de falar de Fernando Pessoa com ele, mas claro que vai ser também um privilégio poder conversar sobre esse assunto que eu gosto tanto aqui. E claro, agradecendo a professora Ana Laura, minha orientadora, que me ajuda muito a sempre colocar os pés no chão. Me ensinou uma coisa muito importante, que apesar da gente amar muito a arte, ela nunca vai estar acima da vida. Isso é muito legal. E agradecer a presença aqui dos meus amigos, colegas, minha família, que estão aqui para me ver passar esse aperto. Olá. Ó, chegando gente. Bom, então nós vamos começar, né? E a dinâmica é a seguinte, eu vou explicar para todo mundo poder acompanhar. Em primeiro lugar, o Gabriel vai fazer uma apresentação do trabalho dele, que a banca já conhece, né? Mas que as pessoas, os convidados ainda não, eu suponho, né, que nem todos leram o trabalho, né? Alguns acompanharam mais de perto, mas nem todos leram. Então ele vai apresentar em 20 minutos, né? E depois da apresentação dele, nós passamos para o que a gente chama de arguição, né? Na verdade, é uma discussão. A nossa convidada externa fala primeiro, que é a professora Elizabeth. Ela vai comentar, fazer alguma questão, se for o caso, né? E depois da apresentação dela, entre 20 e 30 minutos, você tem um tempinho para responder, ou comentar, ou dialogar, né? Logo depois, é a vez do professor Edivaldo, que vai também ter 20 a 30 minutos para fazer. Eu já fiz isso com ele, ele quer se vingar. Mas eu aprendi, nunca mais eu falo. E daí é o mesmo sistema. Depois disso, nós vamos pedir para todo mundo se retirar um pouco, inclusive, principalmente você, e vamos fazer aqui uma discussão entre nós, né? E avaliar, né, a sua aprovação ou não. E depois chamamos vocês fiquem aqui por perto e finalizamos. Tá claro? Perfeito. Então vamos lá. Também. Vamos começar. Beleza. Para começar, sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos
e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. É assim que o Alberto Caeiro se apresenta no 9º poema do Guardador de Rebanhos. O Alberto Caeiro também é conhecido como mestre ingênuo. Ele é um poeta sensacionista, né? E ele parte da simplicidade absoluta e do apego às sensações para se contrapor a qualquer tipo de pensamento e teoria filosófica. Segundo Alberto Caeiro, pensar é estar doente dos olhos. Então, a filosofia, que está ligada ao pensamento, são, para ele, insensíveis e contrários a uma vida espontânea e à fruição da arte ou da natureza. Essa antifilosofia e essa máxima de que pensar é estar doente dos olhos, basicamente a gente encontra ela em toda a obra do Alberto Caeiro. Só que aí a gente já começa a perceber uma contradição, né? A gente percebe que essa poesia antifilosófica, ela na verdade é uma poesia altamente filosófica. Essa recusa ao pensamento é exposta pelo poeta através de poemas muito bem pensados. A gente vai ler um poeminha dele aqui, que vai falar mais um pouco sobre essas contradições. Li hoje quase 2 páginas do livro de um poeta místico, e ri como quem tem chorado muito. Os poetas místicos são filósofos doentes, e os filósofos são homens doidos, porque os poetas místicos dizem que as flores sentem, e dizem que as pedras têm alma e que os rios têm êxtases ao luar. Mas as flores, se sentissem, não eram flores, eram gente. E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtases ao luar, os rios seriam homens doentes. Aqui nesse poema ele faz uma espécie de crítica literária, né? Ele está criticando ali um livro que fez ele rir até, e ele chama o poeta de poeta místico. Diz que esse poeta místico é um filósofo doente. Filósofo doente, claro, porque o pensamento, pensar estar doente dos olhos, então a filosofia está sempre ligada a essa doença ali, do Alberto Caeiro. Para ele, esse poeta místico é o poeta que diz que as flores sentem, que as pedras têm alma e que os rios têm êxtase ao luar. Então, cabe a pergunta da gente fazer aqui agora: quem seria esse poeta místico que o Alberto Caeiro está criticando? Eu acredito que nesse poema, esse poeta está sendo usado meio que como um bode expiatório para o Alberto Caeiro criticar não só o livro que fez ele rir, né, mas também toda uma tradição lírica, uma tradição que é baseada em metáforas, metonímias, personificação, tudo completamente oposto a essa simplicidade absoluta do Alberto Caeiro. Bom, o Caeiro, então, ele aproxima as sensações, o sensacionismo, né, com a natureza. E ele opõe essas coisas à religião, à filosofia e ao pensamento. Esse contraponto entre a natureza e a religião, o divino, aparece em um dos versos de forma muito interessante, que em um poema, né, nesse trechinho aqui, que ele diz. Eu picotei os poemas do Alberto Caeiro inteiros, o que é um super recado, né, para entrar no clima da apresentação. Mas aqui ele fala: não acredito em Deus porque nunca ouvi, mas se Deus é as flores, e as árvores, e os montes, e o sol, e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa. Aqui a gente vê que o Alberto Caeiro, a vida do poeta é uma oração e uma missa, não porque ele crê em Deus, mas porque Deus é flor, é árvore, é monte, é sol e é luar. E esses são elementos absolutamente naturais, totalmente materiais, né? E é nesses elementos que o poeta acredita. Ele faz isso através principalmente da contemplação e não da significação. Por isso que a visão é muito importante para o Alberto Caeiro. Em um outro verso ele diz o seguinte: só a natureza é divina e ela não é divina. A gente já vê o paradoxo aí, né, dessa frase, que elas duas se contradizem. E ao mesmo tempo que ele diz que a natureza não é divina, é interessante perceber que ele grafa a natureza com letra maiúscula, o que já eleva ela ali a um substantivo próprio, né? E acaba, ironicamente, dando a ela um caráter divino.
A pergunta que guiou a minha pesquisa, a maior parte da minha pesquisa, tem a ver com esse misticismo que o Alberto Caeiro nega, né? Que é, seria o mestre ingênuo o que ele mesmo chama de um filósofo doente? Seria Alberto Caeiro um poeta místico? E aí a gente vai chegar no poema que é basicamente o coração da minha dissertação, o poema que eu passei mais tempo analisando e lendo ao longo do texto, que é o 8º poema do Guardador de Rebanhos. Ele também está aqui picotado, mas como ele é bastante longo, mesmo picotado ele ainda ficou um pouquinho longo, mas é importante a gente ler para entender o que é, do que é que eu estou falando aqui. É assim: no meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda a roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. Seu pai era 2 pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera de mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia e o Espírito Santo coça-se com o bico e empolera-se nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Dizem que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. Depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural, ele é o divino que sorri e que brinca, e por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. Bom, nesse poema, o Alberto Caeiro faz um movimento de aproximação entre essas 2 figuras lendárias, que é a figura do poeta e a figura de Deus. Em algum trecho ele bota os 2 até no mesmo degrau, brincando de pedrinhas e tal. E essa aproximação ele faz humanizando a figura de Cristo e elevando a importância do texto literário também. Essa aproximação imediata aparece nesse poema através da sátira. Vou voltar para o começo dele que a gente vai comentar um pouco. Mas antes disso, vou falar um pouco sobre a sátira. Segundo Lukács, o escritor satírico é como o diabo do romance de Lesage, que retira o teto das casas a fim de nos mostrar sob uma forma satírica acabada a realidade tal como se oferece imediatamente a nossos olhos e ouvidos. Então a gente pode dizer que nesse poema, Alberto Caeiro retira um teto, não de uma casa, mas do céu, que nem tem teto, para mostrar pra gente uma realidade ordinária também, de um velho, de uma mulher, de uma pomba, a quem a gente chama de Deus, Virgem Maria e Espírito Santo. A sátira ao longo da história foi definida por vários estudiosos, como Schiller, Hegel e Vischer. Mas a partir da leitura do Lukács, ela ganha uma potencialidade inédita, já que ela passa a contemplar de uma forma mais ajustada a decadência da burguesia no seu estágio farsesco. E é uma burguesia que está ameaçada pela contradição cada vez mais evidente entre desenvolvimento econômico e desconforto moral. E por isso também a crítica burguesa passa a reduzir a sátira só ao seu papel cômico e humorístico, o que minimizaria
a natureza combativa dessa forma de composição, né, que é a sátira. Para o filósofo Schiller, o efeito satírico é produzido a partir da oposição entre a realidade degenerada, que é contemporânea ao poeta, e a realidade conforme a natureza, ou seja, a realidade como deve ser. A tensão entre a realidade como ela é e a realidade como ela deve ser, também, de certo modo, é a matéria-prima da poesia do Alberto Caeiro. Nesse poema, a gente percebe logo no começo, né, o caminho que Cristo faz, descendo pela encosta de um monte, parece muito com o caminho de Cristo na Bíblia, o caminho oposto, na verdade, que é quando Cristo sobe para ser crucificado e é elevado, né, para se santificar. A gente percebe as diferenças, porque na Bíblia a gente sabe que Cristo subiu ali no Monte Calvário com uma cruz nas costas, uma coroa de espinhos na cabeça, sendo chicoteado, humilhado, enquanto o Cristo de Alberto Caeiro, ele desce a rolar na grama, rindo de modo a ouvir-se de longe, né? E essa diferença desses dois caminhos já deixa bem explícito o tipo de Cristo que Caeiro quer louvar aqui nesse poema. Quando o menino Jesus vai falar do céu, na descrição que ele faz sobre o céu, ele usa alguns adjetivos como estúpido, doente, alguns verbos como escarrar ou sujar, né, que indicam ali um combate não à história bíblica, mas ao universo magético pré-concebido pela religião cristã. Então, na verdade, é um trabalho ali de desconstrução de arquétipos, né? Segundo um estudioso chamado Isaac Ramos, em O Sagrado e o Profano, ele fala, não é o inverso da história bíblica que Caeiro busca, e sim o avesso do imagético pré-concebido de um trabalho de desconstrução de arquétipos poéticos. E daí o cuidado da sátira aparecer nesse poema na voz do próprio Cristo, né? É como se Cristo menino estivesse falando ali com todas as características de uma criança, né? Às vezes a rebeldia um pouco, falando ali sobre o cotidiano dele. Essa contradição, essa oposição entre Deus, Maria e o Espírito Santo conforme a Igreja, que são seres distantes e perfeitos, e esse Deus, Maria e o Espírito Santo conforme o menino Jesus, que são humanizados, é essa oposição que causa o impacto do poema, né, e o efeito satírico aqui. Bom, voltando para o misticismo, né, se há ou não misticismo no Alberto Caeiro, se ele é um poeta místico, a gente pode dizer que o misticismo surge na sua poesia, mas sempre deformado por esse ângulo satírico, que é o que isenta o poeta de um misticismo rude. Segundo Lukács, a verdadeira arte fornece sempre um quadro de conjunto da vida humana, representando no seu movimento, na sua evolução e desenvolvimento. Baseado nesse pensamento do Lukács, a gente pode dizer que a obra poética de Alberto Caeiro, ela fornece apenas um elemento desse quadro, já que ela faz parte de uma obra muito maior. Alberto Caeiro ele é um dos quase 136 autores fictícios criados pelo Fernando Pessoa, né? E ao longo do meu trabalho eu comecei a estudar Alberto Caeiro como um autor de uma obra poética, mas ali pelo meio eu percebi que eu tinha que mudar um pouco o meu enfoque. Percebi que seria até mais fácil e mais produtivo a gente analisar o Alberto Caeiro não só como autor de uma obra poética, mas como personagem de uma obra dramática, que é o drama de gentes, né, criado ali pelo Fernando Pessoa. E aí a gente vai falar um pouco sobre a heteronímia. Uma estudiosa chamada Leila Perrone Moisés, ela fala que Fernando Pessoa não existiu. Ela descreve ele como centro não ocupado de um círculo giratório. Eu acho essa descrição máxima. Ela fala que a poesia de Pessoa é a reversão do ninguém em alguém, do discurso vazio em discurso pleno. E esse alguém, que está aí em letra maiúscula, não é o Fernando Antônio Nogueira Pessoa, né, que era tradutor de cartas comerciais, um transeunte discreto por causa dos óculos e do chapéu. Mas era alguém, esse alguém é um alguém forjado na elaboração artística.
O cotidiano de Pessoa, a citação da pergunta, o cotidiano de Pessoa foi a sua poesia, e o corpo desencarnou-se cifrado nos rastros de tinta sobre o papel, atestando indefinidamente sua impossibilidade de sentir-se real e inteiro. Essa impossibilidade de sentir-se real e inteiro remonta à época da infância do Fernando Pessoa, isso segundo ele, claro. E a gente vai ler um relato do Fernando Pessoa que ele escreveu em 1930, só um pedacinho, ele diz assim: tive sempre, desde criança, a necessidade de aumentar o mundo com personalidades fictícias. Não tinha eu mais que 5 anos, e criança isolada, e não desejando senão assim estar, já me acompanhavam algumas figuras de meu sonho. Um capitão Thibaut, um Chevalier de Pá, e outros que já me esqueceram, e cujo esquecimento, como a imperfeita lembrança daqueles, é uma das grandes saudades da minha vida. É legal a gente perceber aqui que ele fala não que ele esqueceu esses amigos imaginários, mas que os amigos o esqueceram, né? E, claro, a gente precisa ler esse relato com toda a desconfiança do mundo. O relato já é parte também desse teatro armado pelo Fernando Pessoa, um poeta que se diz um fingidor, né? A gente não pode confiar realmente em nada que ele diz. O próprio Fernando Pessoa revela na sua tábua bibliográfica, que é um documento que foi publicado em 1928, que as individualidades de Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos formam cada uma espécie de drama, e todas elas juntas formam ainda outro drama. Então o que a gente tem aqui não é só uma peça também, são teatros intercalados um dentro do outro, uma grande mascarada, né, como já descreveram a obra do Fernando Pessoa. E por isso a gente precisa analisá-la também não só como uma obra poética, mas como um projeto dramático, já que esses poetas, eles escrevem a partir de um cenário, eles têm características próprias, né, a sua poesia tem características específicas e tal. Sobre esse processo do Pessoa de estourar em 1000 sujeitos, na biografia dele, escrita pelo Richard Zenith, ele faz alguns estudos, ele analisa alguns estudos que já fizeram sobre a obra de Pessoa, e entre eles um deles me chamou a atenção, que é o do Gaspar Simões. Ele fala o seguinte, isso aqui é o texto do Zenith falando sobre o Gaspar. Deixa eu só tomar água aqui, gente. Os heterônimos, na opinião de Gaspar Simões, eram uma espécie de subterfúgio, o artifício, instrumentos engenhosos para produzir uma literatura inegavelmente sedutora, eram em última análise um sinal das limitações do autor. Talvez seja uma tese defensável, mas se os heterônimos fossem um artifício, então a própria personalidade de Pessoa seria meramente performática. O que faltava ao poeta não era concentração, mas uma noção enraizada de um eu coeso e unificado. Esse era o problema, e seus heterônimos eram seu indício mais flagrante. O que o Zenith chama aqui de problema, e ele grafa com aspas muito bem grafadas, né? No meu trabalho eu entendo, inclusive, como uma solução. Se Fernando Pessoa era ou não capaz de concentrar todo o seu ser no ato de escrever, se ele era ou não capaz de vencer tanto as forças luciferinas quanto as forças ganimédicas que oprimiam seu espírito, isso não importa, né? Não vem ao caso. O que a gente pode notar é que, ainda que o autor sofresse com essa relutância em desenvolver um eu coeso e unificado, ainda que ele estivesse em constante desequilíbrio anímico, ele trouxe para o centro da sua obra justamente essa limitação, como se ele tivesse equilibrado a sua poética, tendo por base o desequilíbrio. Então, através de uma dramatização, né, dissimuladamente arquitetada, a obra de Fernando Pessoa consegue revelar a mentalidade diletante do intelectual moderno. E talvez esteja nessa dramatização sem peça a mímese de ações de que fala Aristóteles, e nessa representação satírica do pensamento decadente burguês, que a interação entre os heterônimos revela o efeito típico de que fala Lukács. Na introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels, Lukács ensina que a arte conduz intuição pela sensibilidade do movimento que há na vida como movimento mesmo. E que isso se dá por meio de uma síntese artística, que é a elaboração artística mesmo. O filósofo húngaro, uma das categorias mais importantes dessa síntese artística é a categoria do tipo.
duas citações que são as últimas. O tipo é caracterizado pelo fato de que nele convergem, em sua unidade contraditória, todos os traços salientes daquela unidade dinâmica na qual a autêntica literatura reflete a vida. Nele, todas as contradições, as mais importantes contradições sociais, morais e psicológicas de uma época, se articulam em uma unidade viva. O típico é assim alcançado por meio da abolição da forma contraditória no seio do conteúdo adequado de sua própria contradição. Para mim, isso explica muito bem a obra de Fernando Pessoa, porque antes de desenvolver a forma com que Alberto Caeiro, por exemplo, escreve seus versos, Pessoa desenvolve o conteúdo da obra lírica de Caeiro, que se apresenta, portanto, a partir de uma autoria e de uma elaboração estética absolutamente adequadas. A tipicidade satírica, então, está no fato de que a contradição do conteúdo se apresenta na própria estrutura da obra. Do Alberto Caeiro, a gente consegue ver que fica bastante nítido, de forma imediata, esse contraste entre o poeta como deve ser e o poeta como é. Né? O Alberto Caeiro, como ele é um poeta impossível, porque é um poeta que não pensa, ele funciona como um poeta ideal, um poeta como deveria ser. Mas, ao mesmo tempo, a partir da macroestrutura, né, da hegemonia pessoal, a gente consegue ver também o poeta como é, que é um poeta dissimulado, que trabalha na elaboração mental, o poeta que pensa. O que faz convergir assim, em um mesmo ser, né, esse poeta idealmente simples e materialista, que guarda rebanhos, e o poeta dissimuladamente complexo e místico, que nunca guardou rebanhos. O primeiro verso do Guardador de Rebanhos é: eu nunca guardei rebanhos. Ele já começa a principal obra dele, que chamou O Guardador de Rebanhos, se contradizendo, uma contradição assim, vamos dizer, fatal. Né? Então esse mestre ingênuo, que é a alcunha que ele recebe dos outros heterônimos e do próprio Fernando Pessoa, acaba aparecendo para a gente como um mestre nada ingênuo. Um ator em pleno domínio da sua performance, um poeta dissimulado e não confiável que se utiliza justamente da dissimulação e da farsa para alcançar a realidade. Muito obrigada, Gabriel. A gente cumpriu o tempo certinho e fez uma excelente apresentação. Parabéns. Vamos agora passar para a parte mais importante, né, que é ouvir os nossos convidados que fizeram a leitura do seu trabalho. Né? Então, mais uma vez agradeço a professora Elizabeth Rez e Souza Rez e vamos ouvi-la. Quer que eu marque o tempo ou você mesmo? Eu vou marcar Tá. o relógio, caso você celular, né? Bom dia, gente. Obrigada também pelo convite. Acho que a parte mais importante já passou assim também, né? Foi essa leitura muito boa, que eu agradeço muito por ter sido convidada para fazer aqui o seu trabalho. No meu mestrado eu estava muito envolvida também com a lírica e com essas questões do sujeito lírico, da formação dessa subjetividade. Então aqui eu participei mesmo, assim, né, igual no sentido lá do narrar ou escrever, eu fiquei aqui muito envolvida mesmo no seu trabalho, mas também eu acho que por um mérito todo seu, porque ele é muito bem escrito, assim, muito bem encadeado. Quando a gente para um pouquinho assim para né, refletir sobre alguma coisa, eu acho que você puxa um fio que interessa mais ainda, então a gente não fica quebrando a cabeça por muito tempo. Uma coisa a gente já entende bem o propósito daquela citação, daquele exemplo, né, aquilo que você traz, assim, fica muito bem justificado no desenvolvimento. E você, eu até fiquei pensando assim, né, comparando um pouco com as forças que oprimem o indivíduo, você parece que consegue ser bem luciferino, assim,
desse encadeamento objetivo, sabe? Bem, não é em si mesmado, mas assim, é praticamente uma corrida atrás de uma hipótese mesmo, né? De uma possibilidade que você enxerga ali e que você está testando de uma forma muito objetiva. E a gente pensa, vai se convencendo bastante disso com essa construção que você faz de forma clara, né? De uma forma que tem desperta um interesse e ao mesmo tempo é claro, é denso também, então acho que é uma combinação incrível. Eu gostei muito, assim, acho que por causa disso é que também eu consegui, não só, né, por questões de acadêmicas, assim, mas também por esse interesse seu, né, essa paixão ali que você está com o objeto, dá para ver esse foco muito direcionado, né? E aí, então foi fluido, teve essa objetividade interessante também, que eu acho que na introdução também você já explica muito bem o que aqui vem cada coisa, né? Já dá um quadro panorâmico bom do que você está fazendo. Então eu acho que, como ela é tão bem encadeada, para mim é interessante retomar comentando algumas desses argumentos que você coloca, né, que você vai trazendo, que tem a ver com essa argumentação que estrutura os poemas, que, como você diz, né, tem uma contradição ali, que são poemas muito refletidos, ao mesmo tempo que eles pegam uma espontaneidade diante do mundo, né? São poemas que trazem essa reflexão profunda por trás de cada palavra que se nega ali logo, né? Que está realmente se negando. E até eu acho que um dos trechos que você traz, que eu acho que um dos poemas do Alberto Caeiro, né? Que você traz, que me interessaram muito nesse contexto todo, né, das negativas, das contradições e tudo, é esse trecho do quando os relâmpagos sacudiam o ar e abanavam o espaço, como uma grande cabeça que diz não sei porquê, não tinha medo, pus-me a querer rezar a Santa Bárbara como se eu fosse a velha tia de alguém. Esse não sei porquê, não tive medo, não é uma coisa que apelasse ali para ele igual poderia apelar para a velha tia de alguém, o fato dos relâmpagos caírem, né? Mas tem essa questão da grande cabeça que diz não, que é interessante porque é um pouco a forma como ele se depara com o mundo mesmo, né? Ele está diante de várias percepções que vão se negando e que se apresentam naturalmente assim como elas são. As contradições não deveriam valer, mas elas aparecem, né? Elas não se impõem como negativas, reais, assim, como alguma coisa que tem que ser resolvido, a equação tem que ter um resultado lá no final, mas elas vão aparecendo mesmo e parece ser esse digamos assim, o programa do Alberto Caeiro, né? Aquilo que ele tem de poético para oferecer mesmo esse reflexo do mundo que ele está defendendo. E ao mesmo tempo aquela contradição principal que você coloca, que eu acho que realmente é convincente nisso, de ser satírico, esse é um pouco o ponto, né, dessa hipótese que você levanta, e que pelo fato de na estrutura do texto está presente alguma forma de linguagem que argumenta, que diz que sim e que não alternadamente, mas que fala, que se apresenta, que denomina as coisas. E ao mesmo tempo eu fiquei muito tempo tentando entender isso,
como que a falsidade dos filósofos estava presente no texto, né? Além de ser a questão dos heterônimos, além de ter essa divergência, né? Essa separação, dissociação dos seres que estão compondo, né? Ficticiamente aí tem uma dissociação, mas onde na forma do poema está esse problema aí da falsidade dos poetas. É claro que ele cita os poetas, né? Os poetas, agora eu esqueci, os filósofos do Oriente, os poetas místicos, E ele cita, ele se refere a ele se contrapõe, né? Como alguém que fala de uma forma absurda sobre as coisas que ele está vendo, né? Com as coisas que ele lida ali, que não parece que estão transcendendo o que elas são de verdade, né? Tem isso, mas assim, em que momento que isso é a sátira? Essa foi a questão que eu fiquei tentando entender. E aí eu acho que você vai logo em seguida para a descrição do método. E a questão do método também, por isso que eu falei, que vai se encadeando muito bem algumas respostas às questões que a gente vai se colocando, né? Você vai para a questão do método, materialista dialético, e como que existe essa unidade histórica principal. E a unidade histórica principal, ela realmente não opõe completamente as leis gerais e as percepções, né, as específicas, as particulares. Elas não ficam isoladas, né? Então você coloca elas como um problema que gera uma tensão mesmo ali dentro do próprio discurso do poeta. Eu ainda acho que que você passa rapidamente por isso, explicando uma série de coisas, e vai iluminando como que é possível que dentro dessa contradição entre materialidade das impressões e tudo mais, né, a vida material, aquilo que causa impressão no poeta, e as subjetividades, a religião, a filosofia, os vários processos de apropriação pelos homens, pelos filósofos, pelos poetas, disso tudo, dessa materialidade, elas vão se modificando, elas vão também se negando na história, né? Então tem aí nessa própria forma uma continuidade que nega o próprio discurso ali do Caeiro, né, contra os filósofos. Ele também faz isso no processo do texto dele, no momento em que ele faz a poesia. Vou dar um exemplo para talvez ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Acho que tem uma parte que o Hegel fala sobre as percepções, e que ele fala assim, vamos, eu não lembro bem como é que é, mas é tipo assim, vamos definir aqui as percepções. As percepções também são válidas, né? Elas também podem ser uma fonte de verdade, né? E aí, o que é o agora? Agora é dia. Muito bem, então vamos escrever essa afirmativa, porque uma verdade não perde nada por ser escrita. Vamos colocar isso, registrar isso aqui no papel. E aí, logo em seguida, vai ter uma negação. Agora não é mais dia, agora é noite, sei lá, né? Vai mudar, a realidade está em transformação. E aquilo que antes estava na percepção como uma coisa evidente já não é mais. E o mais interessante é que foi escrito em algum momento do trabalho humano, aquela aproximação da realidade foi colocada, ela foi objetivada. Então, escrever, né? No caso, o poeta que escreve, o que está ali lançando as suas impressões ao ar, né, sobre os rebanhos e tudo mais, ele está, ao mesmo tempo, construindo essa história,
construindo essa cadeia de pensamentos que se nega e que se refina, e que se complica, e que vai causar, né, consequências para a reflexão. Ela não vai ficar isenta ali na reflexão, ela não vai ficar só a quantidade ali subindo sem ninguém pensar mais nada, só sentir as palavras, né, como se elas fossem as próprias coisas. Então, é interessante o que você colocou nas definições da necessidade, da materialidade, como uma coisa que está na possibilidade do discurso. E, ao mesmo tempo, isso você vai continuando falando da formação dos sentidos, né, que também é a especificação mais artística ali do método marxista, quando se trata também da percepção da realidade, como essa realidade muda também, né? Na realidade não continua a mesma de quando você estava ali passando fome. O que você via enquanto você estava passando fome não é a mesma coisa que você vê mais tarde quando, sei lá, você está com frio, né? E assim por diante. As coisas vão se transformando junto com os sentidos humanos e com a satisfação das necessidades. Então, esse encadeamento que você faz aí dos problemas Tá tranquilo. eu achei que eu nem ia conseguir preencher o tempo. Mas enfim, e aí você até fala uma coisa que me chama a atenção aqui sobre esse contexto aí, que é o desassossego como um momento em que a maioria das necessidades foram superadas. Isso me chamou um pouco